Fala rapaziada, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scope a Palestra, pós-jogo aí de Bragantino 1, Palmeiras 2. Deixa eu falar aqui pra vocês bem baixinho, foi mais sorte do que juízo. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, vai ajudar bastante o canal a crescer e se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. Bom, o Palmeiras ele foi naquela clássica formação, né, de 3-4-3, o Everton no gol, Gustavo Gomes, Giai e Murilo na zaga, sim, o Giai hoje novamente jogando como um terceiro zagueiro de fato, o Gomes mais centralizado e o Murilo um pouco mais pela esquerda. O meio-campo composto por Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Alan, né? Piquerez e Alan jogando praticamente de alas. E o trio de ataque, com Facundo Torres pela esquerda, Estevão pela direita e Flaco Lopes centralizado. E deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, é o seguinte, eu não vou aguentar esse futebolzinho até 2027. Não vai dar pra aturar. Imagine só, o nosso querido Abel Ferreira ganhando 5 milha por mês, seja ele, seja essa maldita comissão técnica, 5 pau por mês para fazer o time não conseguir trocar 3 passes. E tá sendo essa porra todo santo jogo. E eu não vou aguentar essa porra até 2027, sendo bem sincero para vocês. A gente sofreu contra o Bragantino, imagine contra a Inter Miami de Lionel Messi. A gente sofreu contra a Vinicim, imagine contra Lionel Messi. E o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo muito ruim, tá? Muito ruim, um jogo confuso, assim, seja de qualquer aspecto, seja de aspecto técnico, seja de aspecto, principalmente de aspecto tático, tá? Você não entendia a função de cada jogador em campo. E novamente, né, o Facundo Torres, eu sempre falo disso, tá? O Facundo Torres, cara, ele não joga pela esquerda, e enquanto ele jogar pela esquerda, eu vou continuar falando disso. Eu vou continuar, porque o Palmeiras ele precisa de um ponta esquerda urgentemente, porque o nosso lado esquerdo é morto. A nossa única válvula de escape pelo lado esquerdo é quando a bola chega no Piquerez para ele cruzar para a área. E hoje, principalmente no primeiro tempo, foi muito chuveirinho para o senhor Flaco Lopes, que fez mais um jogo muito ruim, tá? Então, basicamente, você vê aí o Piquerez jogando de quarto zagueiro, de ala, o Alan, que hoje, inclusive, não lembro se eu comentei, o Alan, ele foi a única luz, né, nesse primeiro tempo principalmente. O Alan foi o único jogador que jogou bem no primeiro tempo, ou pelo menos de maneira razoável. O Alan, acho que ele é um jogador de muita intensidade, é um jogador de muita técnica. Ele jogando como ala, ele quebrava muito bem essa primeira linha de marcação do Red Bull Bragantino e acabava criando espaço tanto pelo meio quanto pelas pontas, né, basicamente. Então o Alan foi uma boa válvula de escape. De resto, todo mundo foi mal. E você viu o time confuso no primeiro tempo. O Gustavo Gomes jogando pela esquerda, às vezes o Murilo centralizado. O Giai, às vezes, lá na frente, depois voltando como terceiro zagueiro. O Alan jogando praticamente também, assim como o Piquerez, quase como um quarto zagueiro. Os únicos mais constantes na posição foram ali Emiliano Martinez e Richard Rios. E você via um aspecto tático tão confuso no Palmeiras que o Flaco Lopes hoje não jogou centralizado. Hoje o Flaco Lopes jogou lateralizado, tá? Então o Flaco Lopes ele espetando muito pela ponta direita, né, que é onde está o Estevão. E você viu o Estevão na ponta esquerda. O que o Estevão estava fazendo na ponta esquerda? E o Facundo Torres centralizando um pouquinho mais para dentro da área. Mas, cara, um jogo muito confuso do Palmeiras. E, obviamente, né, com um jogo confuso desses, o Palmeiras ele toma o gol relativamente cedo do Gabriel Judas, desse jogador patético, pavoroso. O Palmeiras conseguiu tomar gol desse jogador desgraçado, né? O Bragantino, então, abriu o placar com o Gabriel Judas, numa bola para trás do Vinicim, se não me engano, e o Gabriel bateu no canto direito do Everton. Eu vou te falar, e olha isso. Cara, vocês estão percebendo como a gente tá falando cada vez mais do Everton. O Everton é um goleiro em declínio e decadência, o que você quiser chamar. O Everton não é mais goleiro titular do Palmeiras, nem goleiro de Palmeiras, mas ele é, tá? Só que é o seguinte, o Palmeiras, quando ele vai no mercado, ele vai ao mercado contratar goleiro, vai atrás de Gabriel Grando, que é outro goleiro horroroso. Então não tem goleiro para fazer sombra para esse goleiro horroroso que tá hoje, que é o Everton. Respeito a história dele e tal, mas não dá.
Qualquer chute no canto, ele vai tomar o gol. Então é o seguinte, o jogo do Palmeiras contra o Bragantino é o seguinte, não deixe o Bragantino chutar, porque qualquer chute é gol. Então, basicamente, o primeiro tempo do Palmeiras foi basicamente isso, né? Um primeiro tempo muito fraco, com questões técnicas e táticas muito confusas, né? Você via, como eu falei, né? Flaco Lopes de ponta, Estevão do nada pela esquerda, o Alan às vezes jogando quase como um ponta também, depois como um quarto zagueiro, enfim, muito, muito confuso. Aí, começamos o segundo tempo. E como nada pode ser pior, né? O Palmeiras ele melhorou no segundo tempo. O Palmeiras ele encaixou um pouquinho mais esse sistema de formação que ele jogou. Mas o Palmeiras ele foi muito aquém, né, do que ele pode fazer. O Palmeiras ele foi no que a gente chama de pressão circunstancial. Tá 1-0 pro Bragantino, o Palmeiras ele tem que empatar o jogo. Então é crucial que o Palmeiras empate o jogo. Ou seja, o Palmeiras precisou ir para cima por questões do jogo. Tá? Não foi necessariamente por mérito da equipe, foi porque houve uma pressão circunstancial que corroborasse para isso, tá? E o Palmeiras, né, diferente do primeiro tempo, que deu muito chuveirinho, o Palmeiras, pelo menos no segundo tempo, ele botou mais a bola no chão, trocou melhores passes, enfim, crescemos no jogo. O Palmeiras ele empata o jogo com o Maurício, né, com o Murilo, né, no escanteio cobrado ali pelo Estevão, o Murilo empata o jogo. Mas mesmo com o empate, antes do empate e até pós o empate, o Bragantino ele foi melhor basicamente durante o jogo inteiro, tá? O Palmeiras ele teve um pequeno recorte que foi melhor, que foi o momento ali da virada, inclusive quase chegando ao terceiro gol. Mas enfim, o Bragantino ele era melhor, o Palmeiras ele correu muitos riscos e hoje, sendo bem sincero, o Bragantino ele poderia, cara, golear o Palmeiras de uma maneira homérica, tá? Então hoje foi mais sorte do que juízo. O Palmeiras chega ao empate com o Murilo, o Palmeiras que já havia melhorado no segundo tempo, mas estava muito abaixo do que o Bragantino estava jogando. O Palmeiras não mereceu essa vitória, muito menos o empate. O Palmeiras ele foi mais para cima, né? Foi para cima e conseguiu a virada com o Maurício. Mas antes disso vieram as substituições, né? Então entraram aí o Maurício, o Luigi e o Thales, né? O Lucas Evangelista, se não me engano, entrou depois, o Bruno Fux, eu já vou falar dele. Mas é o seguinte, para vocês verem, né, como o Facundo Torres ele é fraco por aquele lado. O Luigi, ele deu muito mais intensidade, muito mais opção de jogo, mesmo jogando fora de posição, tá? Novamente, o Luigi ele é segundo atacante, o Pardal que estava no banco hoje, que era o João Martins, colocou ele de ponta, né? Sempre um ponta, sempre um lateralzinho, enfim. Então o Luigi hoje fez um bom jogo, brigou, finalizou, ganhou jogadas, inclusive deu meio que entre aspas, né, uma assistência pro gol do Maurício. O Palmeiras chega à virada com o Maurício, com o Luigi fazendo uma jogada pela direita, ele bate pro gol, a bola pega na mão do zagueiro, iria ser pênalti se a bola não sobrasse pro Maurício, e o Maurício foi lá e muito bem, finaliza no canto direito do Cleiton, né, rasteiro, e quase chega ao terceiro gol, com um chute de perna direita do Maurício. O Cleiton vai buscar do lado direito a meia altura uma boa defesa. Basicamente o jogo se desenhou para ou um empate ou uma vitória do Palmeiras sofrida, né? E o Palmeiras, novamente, o Palmeiras jogou muito abaixo, mas eu acho que depois... eu acho que depois do gol, o Palmeiras, do segundo gol, né? O Palmeiras teve mais tranquilidade no jogo. Só que aí veio o nosso querido Bruno Fux. Ia entrar o Mike, né? Então a gente ia ver dobras de laterais. Mas não, hoje não tivemos dobras de laterais. Hoje tivemos dobras de zagueiros. Puta que pariu. Porque, né, novamente, o Gia estava como terceiro zagueiro e o Bruno Fux entrou no lugar do Estevão. E o Bruno Fux, ele ora jogava quase como um terceiro volante, né, fazendo algumas coberturas pelo meio e também cobrindo muito as pontas, mas também um jogo muito abaixo do Bruno Fux. Foi mais sorte que juízo. O Palmeiras ele é líder, tá? E que o mais importante o Palmeiras conseguiu, que é ganhar o jogo. Então o Palmeiras continua sendo líder, 4 pontos de vantagem em relação ao segundo, que é o Flamengo, que empatou 0-0. E é isso, né? Novamente mais sorte que juízo, novamente jogadores sendo escalados muito fora de posição, mas a vitória veio. E a base novamente salva a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Quando precisa da base, eles são escalados, né? É engraçado, né? O Palmeiras, quando ele precisa da base, o treinador queima. Mas é isso, enfim, somos líderes. E é isso. Avante palestra, se inscreve no canal, deixa o seu like, rapaziada aí, valeu, fui!